Olá, você que nos assiste. Olá, Alícia. É um prazer estar de volta e hoje temos um tema importantíssimo: como usar na prática os dons que o Espírito Santo nos dá. O Espírito Santo dá dons para todos, todos e todas. Não há pessoa convertida que fique sem dom do Espírito Santo. A questão é como fazer para a gente usar isto na prática. Alícia, dê sua saudação aqui para quem está conosco. Olá a todos, mais uma vez aqui para a gente falar dos nossos desafios de todo dia, toda hora, toda a vida, né, Vinícius? Vamos lá, que hoje tem coisa boa que eu adoro falar dos dons do Espírito Santo. Ok, mas antes de começar a falar, solta a vinheta. Como usar os dons do Espírito Santo na prática? Esse é o nosso tema de hoje. E eu começo perguntando quais são os dons do Espírito Santo. Para quem não sabe o que é isso, do que estamos falando? Os dons do Espírito Santo, eles são distribuídos para nós, cristãos, para nos revestir de poder para que a gente possa realizar a obra de Deus. Se a gente for tentar realizar as obras de Deus somente baseado na nossa capacidade pessoal, nós não poderíamos fazer muitas coisas que fazemos. Isso também é da história. Os apóstolos não teriam feito milagres, não teriam rodado o mundo criando igrejas, não teriam tido força para aguentar todo o sofrimento e assim por diante. Então, os dons do Espírito, eles são dados pelo Espírito Santo para que a gente possa ter poder para realizar a obra de Deus. Esse é um ensinamento que foi dado pelo próprio Jesus e está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. A Bíblia fala de muitos dons, e aqui não está uma lista exaustiva, mas está uma lista de alguns que poderiam ser chamados os principais. Variedade de língua, quer dizer, a pessoa poder falar várias línguas que, teoricamente, não conheceria, e uma delas é a língua dos anjos, que é o que a gente, às vezes, vê na igreja acontecendo. A pessoa fala uma língua estranha, que é uma língua que é entendida pelos anjos, é entendida por Deus. Também tem a interpretação de línguas, pessoa capaz de interpretar as línguas estranhas ou diferentes que estão sendo falados, porque tem esse dom de línguas. Então, a interpretação é tão importante quanto o dom de línguas. A profecia, saber dizer qual é a vontade de Deus. Dom de sonhos e visões. José do Egito tinha esse dom, né? Daniel também tinha esse dom. Serviço, capacidade de fazer coisa pelos outros. E ensino é um pouco desse dom que eu estou explorando aqui. Animar a outra pessoa que está caída. Misericórdia. Dar recursos para a obra de Deus. Liderança na obra de Deus. Sabedoria, um dom importantíssimo. Está faltando muita sabedoria nesse mundo. Salomão tinha esse dom extremo, não era considerado, na época dele, o homem mais sábio que existia. Curar. Os apóstolos curaram, Jesus curou. Chegaram a ressuscitar pessoas. Palavra de conhecimento, você saber o que falar em cada momento, que é importante. Operar milagres de diversas maneiras, como Moisés fez, abriu o Mar Vermelho, trouxe as 10 pragas para o Egito. É a capacidade de realizar milagres. Curas, né? Que é um dom muito, conforme eu já disse, um dom muito importante. Fé, se manter firme. Discernir espíritos, perceber que em dadas situações são situações espirituais e não situações puramente materiais. E amor, capacidade de exercer o amor de Deus. Aí está um exemplo. A lista é muito grande, Alicia.
E as pessoas, quando entram na obra de Deus, elas recebem um ou mais de um desses dons. O Espírito Santo dá. Eu, muitos anos atrás, em 1988, tive a confirmação de que tinha sido me dado o dom do ensino. Isso é 30 e tantos anos atrás. Foi um dom que o Espírito Santo me deu. Não fiz nada por isso. Eu só tenho que usá-lo bem. Então, é essa a questão. Como usar? 2 conselhos simples. O primeiro está lá em Isaías 6:8. Tem uma passagem que Isaías estava vendo o trono de Deus. E lá os anjos, lá no capítulo 6, Isaías estava vendo o trono de Deus, e aí um anjo vem e sai uma voz do trono de Deus que diz assim: a quem enviaremos? Quem irá por nós? Quem vai fazer a nossa obra? E aí Isaías diz simplesmente o seguinte: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é o primeiro passo de você usar o dom do Espírito Santo. É você dizer, tá bom, eu tenho esse dom, vou colocá-lo em prática, vou usá-lo, vou fazer. E quando a pessoa toma essa decisão, Alicia, há uma enorme mudança na vida dela. E aqui estão alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, Pedro, antes do Espírito Santo, ele só recebeu o Espírito Santo verdadeiramente no Pentecoste. Depois que Jesus morreu, ficou 40 dias aqui, foi e voltou para junto a Deus. Aí vem o Espírito Santo como chama, né, sobre a cabeça das pessoas, vento, etc., no dia do Pentecoste. E aí ele recebe o Espírito Santo e ele se modifica. Olha Pedro antes de receber o Espírito Santo. Mateus 26, 31 a 35. Então Jesus lhes disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Jesus está falando isso um pouquinho antes de ser preso e depois foi crucificado. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, Senhor, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Tem até uma igreja lá em Jerusalém que chama Igreja do Galicante, né, Alice? Nós conhecemos esse lugar. Muito linda, diga-se de passagem. Que marca o local onde isso aconteceu e onde Pedro negou a Jesus, porque ele nega Jesus 3 vezes antes que o galo cante. Ele estava no jardim da casa do sumo sacerdote e ele, quando é acusado de ser um dos seguidores de Jesus, nega Jesus. Olha como Pedro era inconsequente, Alice. É lá em Mateus 17, 1 a 4. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Cara, coisa Aí mais posso falar? inconsequente. Não, acho que não é inconsequente. Eu acho que um pouco... Isso é o que eu gosto. Eu sou apaixonada por Pedro. Você sabe, meu grande personagem da minha fase inicial da minha caminhada foi Pedro, que era assim, eu falava, esse Pedro, eu sou que nem esse Pedro. Ou seja, humana, confusa, vai e vem. O cara fala, vou estar lá, daí nega, entendeu? Vou fazer isso, mas não faz. Eu acho que tem um pouco assim... uma humanidade no Pedro que eu adoro. Sim, não tem dúvida. Mas a sensação que me dá é que, imagina, eles sobem num monte, Jesus se transfigura. Eles viram Jesus na sua glória. As roupas brilhavam de um branco que é inexplicável,
né, com recursos humanos. E aí aparecem dois grandes profetas, Moisés e Elias, para vir falar com Jesus, né? Desceram diante de Deus para falar com Jesus. É aquela coisa da pessoa que acha que tem que preencher o silêncio, tem que falar alguma E eu coisa. gosto do Aí Pedro não nisso. tinha o que falar. Aí, Deus, Jesus, vou fazer 3 cabanas, fica uma aqui para você, uma para Moisés, uma para Elias, que não tem nada. Mas sabe o que eu acho? Que não, isso não se aplica a todo mundo, Vinícius, porque a gente vai falar aqui, a gente está falando sempre do cristianismo, das dificuldades e tal, mas eu acho que Pedro ele tinha uma certa ingenuidade às vezes, entendeu? Essa da tenda é de uma ingenuidade, você está vendo uma coisa grandiosa e ele, ô turma, vou fazer uma tendinha para todo mundo aqui, entendeu? Jesus não era o próximo, assim, né? Agora vamos eu gosto Pedro, depois que o Espírito Santo chega... Aí já muda, já muda. Está em Atos, que o Espírito Santo chega no comecinho de Atos, né? Atos 2, 14 a 41. Depois que o Espírito Santo chega, ele prega para a multidão. E olha o que acontece. Então Pedro dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia, deixem-me explicar isto. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de sinais, milagres e maravilhas. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, o crucificaram. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, porque era impossível que a morte o retivesse. Arrependam-se, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, como eles tinham recebido. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e houve acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Quer dizer, só naquele evento, 3.000 pessoas se converteram. Então, o Espírito Santo chega, causa uma confusão, ninguém entende em Jerusalém o que está acontecendo, ele sai em público, mesmo Pedro, medroso, que negou Jesus por uma criada no jardim do sumo sacerdote, sai e fala em público. Mas, Vinícius, aí, mais uma vez, uma coisa maravilhosa em Pedro, que eu acho que serve para a gente quando a gente pensa em conversão de verdade. Pedro estava lá, meio como Jesus estava o tempo inteiro com eles, mesmo fazendo milagres, havia um dia a dia. Então, o Pedro tinha essa ingenuidade do estamos juntos, entendeu? E quando Jesus morre, né, quando Jesus é crucificado, eu acho que é um momento de maturidade mesmo, entendeu? Claro, vem o Espírito Santo e traz uma maturidade. Pedro agora tem um poder, novo Alice. papel. Um poder é mais que maturidade. Ele tem um novo papel. Então, ele tem um novo papel. Como eu disse no começo, vem poder que ele se reveste, por exemplo, fé é um dos dons, que a pessoa adquire poder para fazer a obra. E Pedro recebe tanto poder que ele faz coisas, Alice, que nem Jesus fez. Olha aqui o que está escrito em Atos 5, 12 a 15. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas, de modo que o povo levava os doentes às ruas e os colocava em macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse contra alguns. A sombra de Pedro tinha o poder de curar, Alice. Olha que coisa extraordinária isso. Isso é impensável, né? Bom, um outro exemplo, agora eu quero falar de um exemplo da história mais recente, final do século passado. É bom, né? A gente vê exemplo aqui, ó, que a gente pode dizer é igual a mim, então eu também posso. A África do Sul vivia o regime do apartheid, que era o regime que os negros não tinham, que era a maioria da população, não tinham nenhum direito, nada. Né? Era uma coisa horrível, era um regime violento, brutal, era muito, muito, muito ruim. E Nelson Mandela era um advogado bem-sucedido e despreocupado. Em dado momento, ele começa a defender a igualdade racial. E ele chega a apoiar a luta armada contra o regime, que era um regime ditatorial que sustentava o apartheid. E ele acaba preso e condenado à
prisão perpétua. Ele ficou preso de 62 a 90, 28 anos. E aí, na penitenciária, ele se converte. Ele tornou-se metodista, que é a igreja da qual nós somos, eu e a Alice, somos originários. Ele se converte. E ele saiu transformado. E olha o que ele declara depois que ele saiu. São palavras dele. Eu lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. O que ele está falando da dominação? Dominação branca a gente entende. Dominação negra é que muitos negros queriam que, quando o país fosse redemocratizado através de uma revolução, os negros esmagassem os brancos. Então, uma espécie de vingança. Mudaria de dominação dos brancos para os negros. Tenho prezado o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas possam viver juntas, em harmonia e com iguais oportunidades. É um ideal pelo qual eu espero viver e que eu espero alcançar, mas, caso seja necessário, é um ideal pelo qual eu estou pronto para morrer. Nelson Mandela, por causa dessas atitudes, por ter defendido a reconciliação e não a vingança, ele acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz em 93. Em 94, ele virou presidente do país e foi presidente de 94 a 99. E interessante, Alicia, que ele não quis se reeleger. Ao contrário do que a gente vê em outros países, inclusive no Brasil, que os políticos sobem e não querem largar o poder, ele falou: minha missão está cumprida. Eu reconciliei o país, trouxe o país para a democracia, eu agora vou viver o que me resta de vida. E viveu mais alguns anos já fora do poder. Ele não saiu do poder pela morte, ele saiu pelo poder por decisão própria. E teria sido reeleito quantas vezes ele tivesse candidatado, porque ele era um ídolo internacional. E na África do Sul, ele era chamado de Madiba, que é pai, né? Grande pai. Né? Era como ele era chamado pelo povo. Então, esta é a primeira coisa. Você diz: eis-me aqui, envia-me a mim. A prática de usar os dons do Espírito Santo é dizer: eu estou aqui, eu vou fazer. Porque se Deus dá o dom, Deus capacita, Alicia. Então, muita gente fica: eu não sei, eu não vou conseguir, eu não tenho preparo. Não, Pedro não tinha preparo nenhum, ele era um pescador, mal devia saber ler e escrever. E virou um grande líder. Deus capacita. Nelson Mandela ficou preso 28 anos, se converte, ele sai da prisão e ele é um homem que é capaz de coisas grandiosas. Ele antes era um advogado, meio volúvel. O começo da história de Nelson mulherengo, não é uma coisa muito legal, não. Mesmo depois de convertido, Vinícius, não quer dizer que ele não teve problemas. Ele teve problemas com a mulher, que usou o poder, teve problema com os filhos, né? As coisas não vêm assim, tudo vem empacotadinho, maravilhoso. Mas Deus chama, Deus capacita. Então, a primeira coisa primeiro receita de saber usar o dom do Espírito Santo é dizer: eis-me aqui. Deus está me chamando? Eis-me aqui. E acreditar que ele vai capacitar da maneira como precisar. E a segunda coisa prática que precisa fazer, Alicia, está lá em Mateus 10:8. O dom do Espírito Santo vem de graça. Quando você recebe o dom do Espírito Santo, você de graça recebeste, de graça dai. Trabalhar na obra de Deus não é para ganhar dinheiro, não é para ficar rico, não é para ficar importante, não é para ficar famoso. Quem tem que ser importante, como João Batista dizia sobre Jesus, é importante que eu decresça para que ele cresça. Jesus veio depois de João Batista. Jesus foi até discípulo de João Batista um tempo. Então, eu tenho que decrescer para ele crescer.
Então, o dom nos é dado, Alice, não para que eu fique importante, eu ganhe muito Benefício próprio. dinheiro, eu tenha poder. Não, infelizmente, tem muitos líderes religiosos, muitos, que usam os dons dessa forma e acabam tendo problemas, porque eles começam cheios da unção do Espírito Santo, e à medida que eles vão subvertendo esse dom vai se retirando deles, só que as pessoas não percebem, e eles começam a fazer coisas que não deveriam. Já vi isso em muitos casos. Não vou ficar aqui apontando o dedo para ninguém, mas as pessoas bastam olhar em torno que elas vão saber de quem nós estamos falando. Alice, seus comentários. Ó, tem um monte de coisa para falar, é uma coisa impressionante. Bíblia é um assunto que dá para muitas horas, mas eu queria falar uma coisa aqui primeira. Eu vou inverter a ordem aqui, eu ia começar falando de como a gente enxerga o dom, mas eu queria falar de uma outra coisa. A gente fala assim, você estava falando, muita gente acha, eu não vou conseguir. Eu acho, Vinícius, que tem uma coisa mais grave nessa história, e todos nós estamos sujeitos a isso, hein? Tá? Não é que eu sou melhorzinha, nem você. Você demorou para o seu dom de ensino aí. A gente não quer, às vezes, aquele dom. Entendeu? Então, por exemplo, você imagina Nelson Mandela lá na cadeia, e aí Deus chega lá, o Espírito Santo chega lá para ele e fala assim, então, Mandela, você vai ser Prêmio Nobel da Paz e você vai ser presidente. Ele, opa, gosto. Então, mas você vai ficar preso 27 anos para se preparar. Cara, eu fico imaginando se isso acontecesse comigo, entendeu? Eu não sei. Eu já vivi essa experiência, por exemplo, de uma pessoa chegar para mim na igreja, uma pessoa até com bastante conhecimento bíblico e tal, e dizer para mim assim, você devia fazer tal coisa, né? Na assistência social, era uma parte de assistência social. Eu falei, desculpa, eu não me vejo fazendo esse trabalho, eu não tenho essa afinidade, eu não sinto dentro de mim que Deus está me direcionando. E a pessoa insistiu muito. E lá se vão alguns anos, e realmente fica claro que não era aquele o trabalho que eu tinha que fazer, não era para aquilo que eu estava sendo preparado, eu tinha outras coisas para as quais eu estava sendo separado. Então, também tem um pouco essa questão. Às vezes você não quer aquele dom, porque ele é um dom difícil para você. Para você, pode não ser para o outro, mas é um dom difícil para aquela pessoa. Às vezes, alguém diz para você que você tem um dom com o qual você não se identifica, então você fica super amarrado ali, porque a pessoa, às vezes, numa igreja está insistindo, é um líder, por exemplo, um líder de escola, um líder de ministério, ou até o próprio pastor, dizendo para você que você tem um dom, que às vezes aquele não é o dom que você está sendo separado naquele momento, pode ser que daqui a 30 anos, 50 anos, mas naquele momento o Espírito Santo está falando com você outra coisa. Então, eu acho que não é só eu não vou conseguir, né? E aí também tem uma coisa muito interessante, que há músicas maravilhosas do Eis-me Aqui, e as pessoas cantam debaixo de um templo, de um teto de um templo, e não se dão conta que elas estão fazendo uma promessa a Deus, que elas não estão nem se dando conta de que elas estão se colocando à disposição. Então, isso é uma coisa também que as pessoas deviam prestar atenção. Elas se emocionam, elas cantam, elas dizem, estou aqui, estou aqui, estou aqui, mas na hora que vem a situação, ela para e pensa, acho que não era bem o que eu queria fazer. Alice, você tocou aí num aspecto que é um pouco essa história da dúvida que as pessoas têm de qual é o dom delas. Nós já temos até outras lives aqui. Temos alguma coisa falamos sobre isso. Se vocês procurarem aí no canal, vocês encontram. A minha experiência prática é o seguinte, é muito difícil que a pessoa tenha assim com clareza no início qual é o seu dom. No meu caso, eu recebi uma profecia de que eu tinha o dom de ensino. Isso veio em 85, eu comecei a exercer em 88. Mas a pessoa que me deu a mesma profecia disse, você tem um outro dom, mas eu não vou te dizer agora. Deus disse que não E ele fez uma coisa sábia, ele não te disse na hora para não te atrapalhar. Eu já fiquei confuso com aquele que dirá o outro. Entendeu?
Mas, na prática, como isso funciona? Você não sabe qual é o seu dom? Começa a trabalhar na obra de Deus. Eis-me aqui, vou trabalhar na obra de Deus. O que aparece? O que apareceu para mim é ajudar a entregar panfleto na entrada da igreja. O que apareceu para mim é ajudar a levar as pessoas para sentar no banco, para dizer qual é o banco melhor para elas sentarem. O que apareceu para mim foi arrumar o som da igreja. O que apareceu para mim foi lavar o prato no evento. Não importa. Começa a trabalhar na obra. Porque se você disser eis-me aqui, envia-me a mim, esse eis-me aqui, envia-me a mim, não é dizer eis-me aqui, envia-me a mim para ser importante, para estar em primeiro lugar. Não. É eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou trabalhar na obra. Aí, você começa a trabalhar, isso aconteceu comigo. Mesmo essa parte de ensino, eu comecei, sabe como? Participando de um grupo de estudo bíblico, que era dirigido por esse pastor que tinha me dado Profecia. essa profecia. E eu ficava lá, anotava, fazia meus comentários, comecei a me interessar por ler. Um dia o pastor disse assim para mim: Vinícius, prepara a próxima aula de domingo que vem, era domingo de tarde, prepara a próxima aula para gente, para mim. E eu fiz. E aí, Eu já teria tido o maior frio na barriga, mas tudo bem. eu fiz. E aí, era um grupo pequeno, meia dúzia de pessoas. E aí eu fiz, preparei outro. Quando eu vi, eu estava dirigindo o grupo. E assim é com Deus. Você lembra, Alícia, quando eu aqui em São Paulo, porque, para aqueles que não sabem, eu sou do Rio originariamente, eu vim para São Paulo, ninguém me conhecia aqui, comecei a ir à igreja e comecei a trabalhar na área Ele ficou de auxiliado, professor. Eu era auxiliar de uma pessoa que dirigia a classe de escola dominical e ajudava a fazer a chamada. Não importa. Chega um momento aparece, o momento vem. Se você começa, então você não sabe qual é o seu dom, começa a trabalhar. E aí você vai vendo que Deus vai te conduzindo. E aquilo que Deus te conduz para fazer é a coisa que também você começa a gostar de fazer. Uma coisa se liga à outra. E Sim. quando você vê, você está fazendo um monte de coisa que você nunca imaginou ser capaz de fazer e gostando daquilo que você está fazendo. Você está fazendo com prazer, com satisfação. Você não é remunerado em dinheiro, em bens materiais, mas você é remunerado em realização, em alegria por estar fazendo aquilo. Então, comece. Não fica preocupado Sim. qual é o seu dom, porque as pessoas ficam tão preocupadas qual é o dom dela que não começam. Começa a fazer. E vai indo, entrega na mão E é de bem isso que você falou, né, Vinícius? Você chega de aprendiz nesse negócio, entendeu? Você chega lá num momento diferente da sua vida, você está preparado para uma coisa, não está preparado para outra, e as pessoas elas já querem chegar no topo, né? Elas às vezes nem conhecem a estrutura da igreja direito e elas, né, que é onde a maioria vai executar o seu trabalho, e elas já querem, né, entrar na coisa maior, que requer outras práticas, que requer um espírito de liderança, uma coisa que a gente vê muita gente se acha com espírito de liderança, e aí aceita, por exemplo, cuidar de determinados ministérios. E na prática você vê que não é aquele dom da pessoa. O mundo não nasceu todo mundo para ser líder, gente. Eu, por exemplo, Vinícius é um professor maravilhoso. Eu não tenho essa capacidade. Eu não sou, eu sou uma pessoa com multifoco, né? Um professor é uma pessoa com foco, que estuda, que prepara. Eu sou uma pessoa multifoco, eu gosto de fazer 500 coisas ao mesmo tempo. Então, acho que o dom dele seja melhor nem pior que o meu. São só diferentes. E eu acho que Deus leva muito em consideração isso, né? Você posso ter um dom que eu nem imagino? Pode, se Deus achar que é você e que precise, e que ali não tem ninguém e só tem você, ou que você precisa aprender aquilo, pode, né? Pode. Mas tem um pouco essa disponibilidade, Vinícius. Eu acho que o que a gente precisa sempre lembrar quando a gente fala de dom, quando você diz, eis-me aqui,
Você não está dizendo, eis-me aqui para fazer o de dom número 24. Não, eis-me Eis-me aqui. aqui, se for para ser a pessoa mais importante, ficar lá na frente e receber Sim. elogio de todo. Não é isso. Não Você é quer ver uma isso. coisa Aqui muito uma comparação? A gente já foi, durante muito tempo, organizador de ações sociais que requeriam a participação de pessoas da igreja, e até de fora da igreja, muitas vezes, né? E quando você está organizando um evento, ou alguém está organizando um evento dessa natureza, em qualquer igreja, em qualquer lugar, seja até outra denominação, qualquer coisa, tem uma organização. Alguém tem que ficar na porta, alguém tem que fazer isso, alguém tem que fazer aquilo, alguém tem que cuidar da comida, alguém tem que cuidar do horário, né? Você tem uma organização. E é um voluntário de trabalho. A pessoa não aceita, porque esse trabalho eu não faço, esse também não faço, esse também não faço. Então, muitas vezes a gente assistiu pessoas que não iam participar porque nada daquilo servia para elas. Agora, o cargo de organizar estava à disposição, só que a pessoa também não pega para ela. Porque organizar, liderar, dá um baita de um trabalho, gente. Alicia, eu queria comentar sobre isso que você está falando, aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. Quando ele falou dos dons, ele comparou os dons com os órgãos do corpo humano. E ele Sim. disse que era importante que nós entendêssemos que o corpo humano precisa de todos os órgãos. Porque se você Senão não tem um funciona. órgão, quer dizer, um dedo não faz diferença. Se você toca piano, faz muita diferença. Se você é uma pessoa que trabalha com as mãos, o dedo pode fazer muita diferença. Os órgãos todos são importantes e cada um tem o seu lugar e seu papel. Então, quando ele estava falando sobre isso, de a pessoa não querer ficar procurando o mais importante, os primeiros lugares, nas coisas, lembrar que todos os órgãos do corpo são fundamentais. Para Deus são todos importantes. Eu me lembro uma senhora que eu conheci na igreja onde eu praticamente nasci, foi criado, que ela fez durante ali uns quase 30 anos. Porque sabe o que ela fazia? Ela acordava no domingo às 5 da manhã, ia lá para um lugar que eu nem sei onde era, para comprar flores frescas. Pois é, olha Pegava isso. as flores, levava para a igreja e fazia arranjos lindos. E a igreja estava sempre arrumada e bonita com os arranjos que ela fazia. Isso não tem Posso mérito? trazer uma palavra Claro que que tem se um junta mérito. muito com dom? Isso tem um mérito extraordinário, demonstra um amor à obra, um amor à igreja, um amor a Deus extraordinário. Ela nunca teve a placa dela, uma placa com o nome dela pendurado em lugar nenhum, dizendo que ela era assim, um assado, mas Deus sabe, e Deus não esquece. Então, mas isso me traz uma reflexão, Vinícius, que quando a gente fala de dom, a gente também está falando um pouco de compromisso com a obra. Sem dúvida. Caminham juntos. Sem Seu dúvida. dom não é assim, tem um dom. Não, peraí. Tem um dom que me leva a um compromisso com a obra de Deus. Ué. É isso. Que a gente está aqui todos os domingos trazendo algum material, alguma coisa, não importa quantas pessoas vão ver ou vão deixar de ver. O importante é que a gente fez a parte da gente. Agora... E que alguém com certeza está vendo, né? Nem que seja um. A segunda fala, o segundo ensinamento que eu dei, que é de graça recebeis, de graça dai, o que isso também quer dizer? Esse de graça não é só de graça dai, não é só dinheiro. Porque se você entrar na obra de Deus para ter prestígio, para ter poder, você não está fazendo de graça. Você não está fazendo pelo amor à obra. Tem uma troca. Você entra para ser importante, aparecer lá na frente, ser louvado, ser elogiado, você não está fazendo de graça. Você está recebendo o pagamento por aquilo que você obteve de fazer a obra. Então, eu sou uma pessoa respeitada, tenho poder na sociedade, porque eu faço a obra de Deus. Então, não é de graça. Não é de graça. De graça recebeste, de graça dai. E o salário, entre aspas, que muita gente recebe ao fazer a obra de Deus, não é o dinheiro só que ganha.
Às vezes, não, mas eu sou voluntário. Não, sim, mas você adquire status social e importância porque Sim, você faz essa obra. dentro de Você uma não está comunidade fazendo que de graça. você frequenta, Você não está claro. fazendo de graça. É claro que há atividade que tem mais visibilidade. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui tem visibilidade. Não tem como fazer isto sem botar minha cara e se você botar a sua. Não tem outro jeito de fazer isso. Agora, isso é uma coisa inerente, né, à atividade. Se você é um pregador, se sobe num púlpito, todo mundo vai te ver, ou se você vai dirigir o louvor, todo mundo vai te ver. É inerente. Mas o que você não pode é fazer isto porque Só com essa preocupação. com essa preocupação que você vai ter essa visibilidade e vai ter essa importância. Isso quer dizer de graça recebeste, de graça dai. Então, Agora, Vinícius, tem uma coisa legal aqui também, que eu comecei pelo fim, agora eu vou voltar para o começo, que é assim, a gente se listou lá 17, se não estiver enganada, que eu não decorei aqui, gente, são 17, Vinícius, os dons que você botou ali? acho que eu vou, são Enfim. 17. E aí eu estava me olhando do meu ponto de vista, né? Claro que eu tenho um dom que é mais premente, que é mais presente na minha vida, tá? Que é meio uma mistura de serviço com amor, mas é que eu tenho um problema. Eu acho que amor é mais do que o que eu tenho. O que eu tenho é empatia, que é uma parte do amor. Mas eu acho que isso é uma coisa que tem muito a ver comigo. Esse é o dom da misericórdia, Alice, que você está se referindo a ele. Ah, misericórdia? Então tá. É que nos tempos de hoje a gente chama de empatia mais do que de misericórdia. Então eu tenho um dom de serviço, eu tenho um dom de misericórdia / empatia, a gente tem de recurso e a gente tem de liderança em algumas coisas, não é em tudo, né? Mas, de vez em quando, aparecem umas coisas assim meio estranhas. Já me aconteceu de ter um dom de profecia em um outro Aí momento. você não Aí tem você o fala, dom. Aí não é o não, que sim, você tem o dom, você recebe a missão de transmitir uma não, profecia. era isso. Eu queria Quem tem o explicar dom isso. faz isso continuamente. É uma Não, coisa tá. contínua na vida dele. Era isso que eu queria falar. Mas, às vezes, Deus pode te usar para Sim, uma dessas claro, características, claro, porque, claro, por algum motivo, não tem ninguém ali para fazer aquilo. claro. E digo mais, quando a gente chega na igreja, profecia é um dom muito valorizado, né, Vinícius? Um dom que todo mundo, profecia e tal. Eu, pouquíssimas vezes, raras vezes, conta-se nos dedos de uma mão só, fui instruída pelo Espírito Santo a fazer uma profecia para pessoa, uma outra pessoa. E é um dos dons mais difíceis que eu já vi, porque é um dom de muita responsabilidade. Porque você fica pensando, sou eu que estou achando isso ou realmente o Espírito Santo está falando comigo? Mas será que é isso mesmo? E se não for? E se Gente, deu uma síndrome de insegurança em mim, que vocês não têm noção. Eu levei 2 anos para levar uma palavra para uma pessoa que eu tinha como tarefa levar. 2 anos. E isso 2 anos. também, porque normalmente a profecia verdadeira, ela não é aquilo que a pessoa quer ouvir. Não era uma coisa agradável de Que dizer. você não pode receber uma profecia que venha para você, olha, meu filho, minha filha, Deus vai realizar o que está no seu coração. Não, isso acontece, eu já vi acontecer, já aconteceu comigo. Mas, normalmente, a profecia a pessoa não está fazendo o que Deus quer. E aí você tem que dizer para a pessoa que ela está errada, que ela tem que mudar o caminho dela. Isso não é trivial. Sim. Porque você desagrada a pessoa. E não por acaso os profetas tiveram grande dificuldade. Elias foi perseguido. Isaías, você que está nos ouvindo, se não sabe, ele foi morto, ele foi cerrado ao meio. Então, Fora, assim, uma segunda situação que eu vivi foi... Jeremias foi preso, e assim por diante. Os profetas, boa parte deles,
A tarefa era inglória. Tiveram vidas muito difíceis, porque eles tinham que chegar na cara do rei, meter o dedo na cara do rei e dizer que o rei estava errado e não estava fazendo a vontade de Deus, ou dizer para o povo que o povo tinha que se arrepender. João Batista teve a cabeça cortada. Jesus mesmo, que foi um profeta também, além de nosso Salvador, foi profeta, foi pendurado numa cruz. Pedro morreu também numa cruz. Paulo teve a cabeça cortada. Gente, não é assim. Não, e outra coisa, vamos trazer para o nosso dia a dia. Quando você vai falar para a pessoa olha para você e fala, ô pessoa chata. Entendeu? Essa é a sua opinião. Ou pessoa chata, aquela ali, ó, tá, entendeu? Eu demorei 2 anos, eu chegava lá e falava, hoje eu vou falar. Dava 3 passinhos para trás e não falava não. Conta, quando os profetas chegavam para os reis de Israel e diziam, oh, vocês estão errados, vinham os outros falsos profetas e diziam, não, rei, você está certíssimo. Esse cara é que está errado. E aí o rei se voltava contra o profeta que estava dizendo aquilo que Deus tinha mandado, mas que não agradava a ele. Está cheio de casos na Bíblia assim. É uma Então, assim, o que eu queria dizer é que muitos dons que são muito valorizados nas igrejas, eles nem sempre são fáceis. Parecem fáceis, maravilhosos, porque você acha que você vai dizer para a pessoa que ela vai melhorar, que tudo vai dar certo. Não. E depois você não sabe. E, normalmente, as profecias, elas são coisas bem... essas difíceis, elas são bem específicas. Então, a minha maior angústia era, e se isso não acontecer? Só para vocês saberem, já passado bastante tempo, a profecia, a palavra que Deus mandou, foi cumprida. Assim, a pessoa não levou em consideração a palavra, mas o motivo pelo qual ela deveria fazer aquilo, realmente a situação era uma coisa clara, eu não estava falando nenhuma coisa que eu pensava, até porque não era uma pessoa da minha intimidade. Isso então, aí o que você está falando, Alice, eu acho que o que fica disso aí que é importante é o cuidado de como usar o dom. Por exemplo, quando eu preparo um material, eu tenho muito cuidado de embasar na Bíblia, por isso eu dou sempre o versículo. Para não falar bobagem. Porque para não falar o que agrada as pessoas, o que é bobagem, o que eventualmente vai me fazer eu me sentir bem ou as pessoas acharem que eu sou isso ou aquilo. Você teve cuidado de não falar a profecia errado. É um zelo. E eu acho isso muito importante. Isso tem a ver também com o eis-me aqui. O eis-me aqui é também não só dizer posso fazer, vou fazer, mas vou fazer com zelo, com cuidado. Mas aí é assim, ó, eis-me aqui, com comprometimento, com zelo, né? Com cuidado. E um segundo, que esse é o que me pega muito, eu acho dom de cura maravilhoso, mas aí eu vou pegar a sua frase, eu não ia conseguir. É uma coisa super engraçada, eu oro muito pelas pessoas que precisam de cura, eu creio muito na cura, mas eu chegar assim e falar, tá curado, não consigo. Então, acho que o Espírito Santo nunca vai me pedir para fazer isso, pelo menos eu imagino que não. Eu tenho um medo impressionante de que aquilo não funcione e a pessoa vá para o lugar errado por minha causa, entendeu? Mas se Deus amanhã te chamar, você vai ter paz de espírito para aplicar isso na hora que Ele te chamar. Bom, nós já estamos no nosso final, Alice. Mas só para falar uma coisa, gente, eu sou que nem Pedro, tá? Cheia de contradição. Então, isso aí quis dizer que eu sou cheia de contradição, porque eu morro de medo de não saber fazer alguma coisa. Eu falo, Espírito Santo, dá para outra pessoa mais habilitada. Esse sim eu tenho medo. Saúde é um milagre, e eu tenho medo desse daí. Então, a receita para usar os dons do Espírito Santo, já concluindo aqui a nossa fala, é simples. Eis-me aqui. O eis-me aqui envolve de verdade de fazer, compromisso, zelo, usada de uma forma zelosa, preocupada de estar fazendo melhor, com constância. Não é fazer uma semana e depois deixar de fazer, não, é estar sempre fazendo. Isso é o eis-me aqui. E a segunda coisa é usar os dons que você recebeu de graça, não buscando retribuição,
fama, dinheiro, poder, qualquer coisa. Você recebeu de graça, você dá de graça. Graça. Quem se engrandece, quem tem que se engrandecer é Jesus Cristo. É a obra de Deus, é o ministério dele. Você tem que fazer pelo seu amor a ele. Alice, suas palavras finais, que nós já estamos em cima da... Como aqui a gente fala do desafio, então, volta e meia, a gente está sempre trazendo as dificuldades, né, as polêmicas e tal. Mas, na verdade, eu acho que os dons são, assim, quando você encontra o seu dom, quando ele flui, quando você se sente muito confortável com ele, porque ele é uma coisa assim que Deus trouxe, é quase um presente. Não, quase não, é um presente de Deus para você. Não é você está fazendo um trabalho para Deus. Deus está te dando um presente de te permitir estar ali naquele lugar, naquela hora, fazendo alguma coisa por alguém. Então, eu acho que por isso que eu brinquei no começo. Falar de dons do Espírito Santo, para mim, é uma coisa muito legal, porque é um momento que, assim, quando eu me vejo executando o meu dom, que eu sei aquele que eu realmente estou entregue, mergulhada, que é o permanente, como é para você, Vinícius, muito o estudo, a sabedoria, né? O fornecimento de ânimo, que são características do Vinícius. Eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito plena, entendeu? Quando eu estou exercendo esses ministérios, esses dons. Ok. Então, obrigado você que está aqui, que nos vê. Se você gostou desse vídeo, dê o like, divulgue, fale para outras pessoas. Isso nos ajuda a atingir, alcançar mais gente, né, nessa divulgação do Evangelho de Jesus, que é o que nos move aqui. Alice, obrigado por compartilhar aqui a bancada comigo, e para você que está nos ouvindo, que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau. Amém. Amém e até a próxima.